inverno passado, eu estava dirigindo pela rodovia à noite, passando entre os subúrbios de uma grande área metropolitana. Portanto, havia muitos carros por perto, mas talvez fosse por volta da meia-noite, e estava nevando, embora o inverno aqui nem sempre seja branco. Vi um carro parado no acostamento da rodovia com um homem ao lado claramente precisando de ajuda. Eu os vi quando estava passando, mas como já era tarde da noite e estava frio, achei melhor pegar a próxima saída, dar a volta e ver se o homem ainda precisava de ajuda. Cheguei lá e era um homem de meia idade da classe trabalhadora que estava do lado de fora de sua picape. Ele usava um macacão azul, é magro, ligeiramente calvo e transmite o que só posso descrever como uma vibração estranha. Não consegui identificar o que era, mas era uma daquelas sensações estranhas que você não sabe ao certo por que sente. Ele disse que estava tendo problemas com o carro, que morava a cerca de 2 horas da cidade, que seu alternador estava queimado e que sua bateria precisava de um reforço. Eu já tive um carro com o alternador estragado e sei que quando a bateria acaba, é preciso dar uma força por um tempo se quiser que ele volte a funcionar. Eu disse a ele que não havia problema. Conversei com ele por 1 minuto, abri o capô e ele disse que ia pegar os cabos. Quando ele volta, noto que tem em sua mão algum tipo de objeto metálico escondido. Não faço ideia do que seja. Eu o vi por um breve momento e percebi que não era uma faca, mas que era de metal e um pouco menor do que o comprimento de sua mão. E ele estava claramente tentando mantê-la escondida da minha vista. Tudo isso acontece muito rápido e eu fico imediatamente em alerta máximo. Eu o vejo por uma fração de segundo, quando ele está trazendo os cabos até mim para que eu possa conectar minha bateria. Instantaneamente, dou um passo para trás para colocar alguma distância entre nós e digo a ele que pode conectar minha bateria e que esperarei no carro, o tempo todo em plena situação de luta ou fuga, preparando-me para bloquear um ataque se ele se aproximasse de mim. Ele não o fez e começou a conectar os cabos à minha bateria enquanto eu estava sentado no carro. Começo a me perguntar se eu estava imaginando coisas enquanto ele conecta a bateria e nós dois esperamos a bateria carregar. Será que era apenas algo que estava junto com os cabos que ele tinha em suas mãos? Talvez eu tenha interpretado erroneamente a situação como perigosa. Depois de alguns minutos, ele vai ligar o carro, grita que não está funcionando e volta para o meu carro, onde espera em frente ao meu carro. Depois de alguns minutos de espera, ele volta a colocar a cabeça sob o capô do meu carro para mexer nos cabos. Durante todo esse tempo, é claro, eu o observava atentamente para ter certeza de que ele não viria até a janela do carro, porque eu ainda estava assustado. Ele grita algumas coisas sobre como não está funcionando e pede que eu saia para dar uma olhada. Abro um pouco a janela, digo a ele casualmente que não se preocupe e que provavelmente vai levar algum tempo. Por sorte, mal consigo ver a bateria no escuro, pela fresta sob o capô estourado do meu carro, através do para-brisa diretamente à minha frente. Eu o vejo mexer nos cabos e o ouço gritar novamente que não está funcionando e que eu deveria sair. Então, eu o vejo tirar o objeto de metal que eu tinha visto antes e o vejo encostar no terminal da bateria, enquanto faíscas saem de onde ele o tocou. Ele começa a gritar e pula para trás, enquanto eu imediatamente saio do carro e digo a ele que aconteceu um imprevisto e que eu precisava ir embora agora. Sinceramente, não me lembro muito do que ele estava tentando dizer quando eu o interrompi, ou exatamente o que eu disse, além de que eu precisava ir embora sem tirar os olhos dele nem por meio segundo. Nem me lembro como os cabos saíram da bateria. Será que eu os puxei? Será que já estavam desligados? Mas fechei o capô, entrei no carro e fui embora. Ainda não tenho ideia de qual era o plano dele. Não faço ideia do que ele estava tentando fazer ou o que ele estava tentando fazer acontecer. Mas sei com certeza que o que eu ouvi fazer não é de forma alguma o que ele me disse que estava fazendo. Mas quando o deixei lá e fui embora, eu estava praticamente me beliscando tentando entender o que tinha acontecido. E não posso enfatizar o suficiente o fato de que o cara simplesmente emitia as vibrações mais estranhas. Talvez ele estivesse planejando tentar causar um curto-circuito na minha bateria para que eu ficasse preso lá. Mas até hoje me pergunto se encontrei algum tipo de assassino em série que estava planejando sequestrar alguém no acostamento da rodovia quando pararam para ajudar.
Quem sabe? Mas, de qualquer forma, foi muito estranho, me assustou, e eu me afastei daquele cara o mais rápido possível. Ainda gostaria de ter pegado a placa do carro ou algo do tipo para dar aos policiais, mas naquele momento, a única coisa que passou pela minha cabeça foi me retirar daquela situação o mais rápido possível. Há 2 anos, quando minha filha autista tinha problemas para dormir à noite, ela tinha 1 ano e meio na época, eu a colocava na cadeirinha do carro e a levava para passear. Essa era uma das únicas maneiras de ela dormir profundamente, e eu morava com meus pais em um bairro agradável. Então, certa noite, eu estava dirigindo e minha filha finalmente tinha adormecido. Eram cerca de 9 horas da noite. Eu estava com fome e queria deixá-la dormir mais profundamente para poder mudá-la de lugar. Comprei comida em um drive-thru e parei em uma rua lateral ao lado do restaurante para poder comer. Estou terminando de comer e olho para trás para ver como está minha filha, e de repente, uns faróis super brilhantes passam por trás de mim um pouco perto demais. Aceno pedindo desculpas. Nenhum dos meus vidros é fumê e eu costumava dirigir um Jeep Compass. Então, o vidro traseiro era grande o suficiente para que eles me vissem, presumindo que quem quer que seja está tentando estacionar na casa que fica em frente. Então me afasto e começo a descer a rua. E quando chego ao final do quarteirão e dobro a esquina, vejo os faróis novamente. Não tem problema. Essa é uma rua secundária semi-ocupada e as pessoas passam por ela o tempo todo. Só que essa pessoa está andando na minha cola como se eu não estivesse indo rápido o suficiente, e eu fico irritada e mudo de faixa para sair do caminho dela. Nesse momento, percebo que o carro é o mesmo sedã que havia parado atrás de mim na última rua. Mas agora eles estão perto demais para que eu possa ver a marca do carro e os faróis altos estão ligados. Então não consigo ver nada atrás de mim. Eu me xingo por não ter prestado mais atenção ao carro antes. Eu não queria ficar paranoica. Então peguei algumas ruas secundárias desnecessárias e passei pela minha vizinhança. Só que essa pessoa estava atrás de mim, curva após curva e mudando de faixa após outra. Entrei em pânico e liguei para o meu pai. Sei que deveria ter chamado a polícia, mas eu tinha 21 anos e fiz a primeira coisa que me ocorreu, que estava no trabalho, a meia hora de distância. Ele tinha uma recepção péssima e decidiu me ligar de volta do telefone fixo de seu trabalho e estava no celular com o departamento do xerife do nosso bairro, e eles me disseram para dirigir até a delegacia. Já se passaram quase 40 minutos desde que a pessoa começou a me seguir e continuou a me seguir cada vez mais de perto. A essa altura, eu estava furando os semáforos e desviando, apenas tentando chamar a atenção de alguém. Dirijo até a delegacia e não há ninguém lá, nenhum carro, nenhuma viatura, ninguém no escritório do departamento, nem mesmo nenhum carro no pequeno estacionamento. E eles querem que eu entre no estacionamento e espere por um policial. Estou sozinha. Meu filho de 1 ano de idade está agora agitado no banco de trás. E só há uma maneira de entrar ou sair do estacionamento. Passo pela delegacia e digo ao meu pai para dizer ao policial ao telefone que se dane, pois não havia ninguém lá. Vejo um carro do xerife no semáforo à frente e começo a buzinar e piscar os faróis enquanto ele atravessa o cruzamento para o qual estou indo e não percebe o que estou fazendo ou ignora. Já se passou um pouco mais de 1 hora e a pessoa já tocou na parte de trás 4 vezes. Por fim, vi outro carro do xerife e simplesmente buzinei. E acho que ele percebeu, pois deu um U e voltou em nossa direção. Ao fazer isso, o carro atrás de mim desapareceu no shopping do outro lado da rua e o policial o seguiu. Fui instruída a voltar para a delegacia e esperar. Assim fiz e, por fim, fiquei esperando tanto tempo que entrei, trancando 3 vezes a porta do carro porque estava apavorada. O escritório não tinha ninguém, exceto um telefone de emergência na mesa, que só me conectava a outros ramais. Para encerrar a história, eles me fizeram sentir maluca e disseram que nunca encontraram o carro, que tudo o que podiam fazer era registrar uma declaração, já que tecnicamente nada havia acontecido. E ele se ofereceu para seguir a mim e a minha filha até em casa. Mas foi embora assim que estacionei o carro, enquanto eu levava minha filha adormecida para dentro de casa, tremendo tanto que não conseguia destrancar a porta.
Subi correndo para o quarto da minha mãe. Ela estava tomando analgésicos após um procedimento cirúrgico, portanto estava dormindo. Acordei-a aos prantos e contei o que havia acontecido. Levei 2 dias para voltar a dormir à noite e até hoje me recuso a fazer viagens noturnas com minha filha. Há alguns anos, meu irmão e eu estávamos dirigindo por 15 horas durante a noite, atravessando 3 províncias do Canadá, para nos encontrarmos com nossos pais e outros familiares na casa da nossa avó. Era verão, e estava chovendo e inundando muitas estradas naquele ano, então tivemos que sair da rota principal que tomaríamos, rodovia Transcanada, e estávamos pegando algumas estradas mais rurais que não costumávamos dirigir nessa viagem. Já tínhamos dirigido muitas vezes. No meio de Saskatchewan, por volta das 2 ou 3 da manhã, estávamos em uma estrada chamada Louis Riel Trail. Percebemos e comentamos um com o outro que não havia ninguém por perto, e por isso esperávamos que as estradas não estivessem fechadas ou redirecionadas novamente. Nós dois notamos que parecia que a estrada estava totalmente deserta, mas também não era a rodovia principal. Então pensamos que talvez fosse por isso que não havia mais ninguém por perto. À medida que avançávamos, começamos a notar muitos veados mortos nas laterais da estrada. Lembro-me de ter dito algo sobre esperar não atropelar nenhum. Então, de repente, estávamos em uma faixa de estrada por uns 5 a 10 minutos em que os 2 lados da estrada estavam completamente cobertos de veados. Literalmente, pilhas de veados mortos, um em cima do outro, mutilados, com os olhos abertos e brilhando nos faróis, claramente mortos, do jeito que estavam empilhados e torcidos, como pescoços virados para trás e pés no ar e tal. Porém, nenhum deles estava no meio da estrada, nenhum deles estava salpicado como se tivessem sido atingidos por veículos, nenhum sangue ou vísceras, apenas centenas de corpos intactos de veados mortos alinhados e empilhados uns sobre os outros, em ambos os lados da estrada. Lembro-me de ficar olhando para eles e, ocasionalmente, para as pilhas de mortos do outro lado da estrada, e de um de nós dizer algo sobre estar entre paredes de veados mortos. Parece totalmente maluco, mas meu irmão também se lembra disso, como se estivéssemos atordoados ou algo assim. Em retrospecto, isso deveria ter nos assustado, mas eu só me lembro de olhar para eles e ver seus olhos brilhando, e me lembro de pensar que parecia que todos estavam olhando para mim, perguntando por que havia tantos, perguntando por que não havia mais ninguém por perto, mas na verdade, apenas, sem dizer nada, e apenas dirigindo sem pensar por vários minutos. Foi só depois que passamos por eles, e havia outros veículos e semi-reboques passando por nós novamente, que meio que saímos da situação e dissemos: "Isso foi muito louco, o que foi isso?" Eu estava tirando fotos de tudo naquela viagem, nuvens aleatórias, vacas no campo, meus pés no painel, mas não pensei nem por um segundo em tirar uma foto dessa estrada bizarra cheia de veados mortos dos 2 lados, porque eu não estava pensando direito quando isso aconteceu por algum motivo. Eu e meu irmão conversamos sobre isso com frequência, o que nos incomoda agora, porque ambos nos lembramos de como foi estranho. Mas dizer isso para outras pessoas nunca parece justificar o absurdo. Acho que as pessoas não acreditam que isso aconteceu. Mas nós dois testemunhamos o fato e sentimos a mesma coisa.